Fala, meus queridos! Estamos aqui com mais um episódio do HBcast, agora na segunda temporada, terceiro episódio com ele, aqui meu amigo, jogador de futebol, pastor auxiliar, pai, pastor Amadeu Leite. Por favor, se apresente, meu querido, fale onde você está. Jogador de futebol é bondade dele, tá bom, gente? Mas, como o Fábio B falou, né, sou pastor auxiliar da Igreja do Cambeba, sou auxiliar do pastor Timóteo Salles. Nós estamos aí, atendendo esse convite, e me convidem mais vezes, por favor, que seja o primeiro de muitos. Que maravilha, que maravilha. Agora, né, assim, antes eu tinha falado sobre que precisaria, né, estar trajado com barbas para participar do HBcast, mas para ele que vamos fazer essa exceção, né? Próxima vez que ele vem pelo menos com um bigode pintado. Rapaz, não gosto, eu não curto muito não, sabe? Quem sabe um dia. Mas... Quem sabe um dia, né? Pronto. Né, antes de mais nada, vamos falar, né, um ponto muito importante, né, no tema de hoje, que é o papel dos homens na igreja. E queria que você falasse, Amadeu, nisso, falasse um pouco sobre essa importância, né, do papel do homem na igreja conforme uma perspectiva bíblica. Ok. Fábio, a gente tem que fazer uma observação antes, né? A gente vai falar sobre os homens da igreja, e não é somente os homens casados. Você, criança, adolescente, jovem, que é do sexo masculino, o que nós iremos conversar hoje aqui são para vocês, né? Porque não é somente os homens casados que têm um papel. Sim. Deixa eu dar um exemplo. Alguns jovens alguns líderes deixam para preparar os jovens para entrar na faculdade uma semana antes dele entrar na faculdade. Não. Acredito que desde a infância mesmo deve ser preparado para a universidade. E hoje, sobre o papel do homem, né, a importância do papel do homem em relação ao serviço da igreja, enfim. O que a gente percebe desde o início lá, Fábio, de Gênesis, é que Adão foi colocado no Jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Sim. Existia um serviço ali. E a liderança era do homem, né? O homem recebeu o chamado, e o homem tinha que servir e liderar. Sim. E é isso que a gente percebe no Antigo e no Novo Testamento. O homem deve liderar. O serviço é prioridade do homem, não é da mulher. Infelizmente, a gente vê o contrário na igreja. As mulheres se dedicando mais. Não. Olhando para as Escrituras, é o homem que tem que ter essa iniciativa. Tanto que, quando lá em Josué, no capítulo 24, Josué vai dar instruções ao povo. Ele dá instruções aos anciãos, sim, aos líderes da família. Isso a gente vê no versículo 1. E no decorrer, até o versículo 14, a gente vai ver que Josué dá uma ordem para que o povo servisse ao Senhor com integridade, sim, com fidelidade. Falando, sim, a homens. Falando aos líderes, aqueles que deveriam servir e liderar. E no versículo 15, Josué diz, vocês podem, né, escolher. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim. O líder diz que ele e a sua casa vai servir ao Senhor. E é tão incrível esse papel de serviço e liderança, Fábio, que no versículo 31, ainda no capítulo 24, é perceptível que os homens seguiram esse conselho de Josué. Versículo 31 do capítulo 24, Josué diz o seguinte: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. O líder, sim, que servia, que instruiu o povo a servir, e o povo que olhou para aquele líder, os chefes de famílias, olharam para aquele líder, e seguiram o mesmo exemplo. Tu falou sobre o governo, né? Quando Deus vai estabelecer o homem. E eu tô nesses últimos tempos estudando sobre a obra da providência de Deus, né? E um dos pontos da obra da providência é governo. Governo de Deus pelos seus atos muito santos, né? Então a gente vê que tem esse exemplo de
Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e põe seus atributos no homem para governo. E fala desse papel importante quando um homem, né, tu falou de um homem, né, de Josué, e a figura dele que instrui todo o seu povo de Israel. Isso apontando para a figura de Cristo como líder também. Perfeito. E eu queria que tu falasse, né? Você falou que não é somente para os homens casados, né, e mais para os homens em geral, né? E aí eu queria que você explanasse como é que um homem, né, porque na Bíblia a gente tem muito falando sobre um homem casado, como ele deve servir, né? A gente tem uma instrução de Paulo para Timóteo, a gente tem essas instruções. Mas e como é que um homem solteiro, ou melhor, como é que uma criança, o Tito Lucas, né, seu filho, o Tito e o Noah servem a Cristo, né, como criança, né, para adoração e louvor a Deus. Ok. Eles devem entender que eles devem adorar ao Deus verdadeiro. Esse é o primeiro passo. Sim. E olhando lá para Deuteronômio, capítulo 6, a gente vai ver a ordenança do Senhor para que os pais ensinem os filhos Sim. a amar ao Senhor. Sim. E nesse amar, nesse servir, né, nessa adoração, é passado de pai para filho. Sim, é isso. Aí eu trago a importância de levar, tipo assim, você perguntar ao Tito, o que tem na agenda dele no domingo? Culto. Sim. Não tem outra coisa, é o culto. Ah, vamos para um aniversáriozinho de fulaninho de tal. Não tem culto, não dá. Eu tenho um compromisso na igreja. Já ensinado desde pequeno. O domingo é o dia do Senhor. Que é um mandamento que é subvalorizado, muito subvalorizado, colocado à parte por muita gente. E assim ele vai aprendendo comigo, com os presbíteros, Sim. com os irmãos mais experientes, assim que eu devo servir. Sim. Eu estava escutando um podcast, um antigo, sobre as sociedades, sabe? Aí ele vai falar da importância que eu tenho de uma UCP, de uma UPA, de uma UMP, de uma UPH, para a preparação dos homens para a liderança da igreja. Porque a gente tem um modelo, né? Nós somos presbiterianos, nós temos esse modelo de representativo, né? Tem os presbíteros e a liderança de uma sociedade é isso. Você cria desde a criança como é que você está preparando um homem já para quando ele crescer, já ter essa figura de liderança, né, como presbítero. E já puxando o gancho, né, já que a gente já está falando de liderança, queria que tu falasse um pouco, expôsse um pouco sobre essa liderança espiritual do homem, né, do homem casado para com seu lar. Que falasse um pouco sobre isso. Eu vou falar dos dois, do homem casado e do homem solteiro. Certo? O homem solteiro, ele deve ser alguém que serve ao Senhor, certo, que glorifica a Deus, que é testemunha de Jesus Cristo no seu lar, certo? Sendo a família dele crente ou não, principalmente se a família for descrente. Uhum. Porque a família vai olhar e ver que aquele rapaz, aquele futuro líder, Sim. é diferente. Sim. Certo? Certo. Ele deu um bom testemunho. Assim o marido, né, o homem casado, ele primeiramente tem que dar um bom testemunho. Porque ele é o líder, e esse líder, a Bíblia fala que ele deve amar a esposa, cuidar da esposa e cuidar dela, Fábio, como se fosse um só corpo. Tipo, Priscila, minha esposa, nós somos uma só carne. Sim. Quando a gente vê lá no texto de Efésios que assim como eu cuido do meu corpo, tipo, eu gosto de ficar sem barba, cabelo cortado, unha, cortando as unhas, né? Como diz o cearense, eu não ando malamanhado. E assim como a minha esposa, eu devo cuidar dela também. Sim. Eu devo ter um zelo por ela. Sim. E a liderança envolve tudo isso, do cuidar. Sim. Do cuidar da minha esposa, de ter paciência com ela, Sim. de caminhar milhas com ela. E nesse cuidado também do cuidado emocional da minha esposa.
Sim. Eu devo estar disposto a dar a minha vida pela minha esposa. E uma coisa que os homens, os líderes, têm que entender é que se eu sou o líder, eu tenho que saber tudo o que acontece na minha casa. Sim. Certo? Quais são as dificuldades dos meus filhos, quais são as dificuldades da minha esposa, porque eu sou a parte forte. Sim. A parte frágil é a esposa. O homem não é a parte frágil. Sei lá, à noite, escuta um barulho, é a mulher que vai lá ver na porta quem é que tá batendo. Ou então aparece uma barata, o homem, não, a mulher que vai lá matar a barata. Não, o homem é a força. Sim. A mulher é a parte frágil. E tudo isso envolve a liderança. Sim, entende? E tem duas coisas, Fábio, que ajudam o homem a ter essa leitura do lar. Sim. Duas coisas que eu acho que muitos homens negligenciam. Primeiro, culto doméstico. Você cuida da parte física, emocional, mas tem que ter cuidado espiritual. E os homens que não fazem um culto doméstico, talvez não tenham nem noção do que seja, não é um culto de 1 hora, de 1h30, como tem aqui na IPF. Liturgia tem que passar oferta também no Não. O culto doméstico é o quê? De 15 a 20 minutos. Sim. Leitura da palavra, oração, explica para a família aquela mensagem ali da palavra, algo simples. E aí, papai e mamãe, vocês que têm dificuldade em ficar com o filho no culto, onde é que vocês vão ensinar o filho de vocês a ficar atentos ao culto? No culto doméstico. Sim. Porque lá no culto doméstico, você pode chamar a atenção do filho. Sim. Filho, é o momento de orar. Filho está lá querendo bagunçar. Não, filho, vem cá. Ter toda a paciência, porque para educar um filho para ficar no culto não é de uma hora para outra. Sim. É de um tempo, é tendo paciência. Eu brinco com a minha esposa que os nossos filhos são como futuramente serão uma casa, mas hoje eles são tijolinhos que a gente está montando essa casa. Sim. Montando, e cada dia cuidando, orando com eles, lendo as escrituras com eles, todo dia um tijolinho, para que, pela graça do Senhor, essa casa esteja um dia completa. Eu falei do culto doméstico, né, que deve existir, e não é simplesmente o pai chegar e colocar lá no departamento infantil e agora eu posso assistir. Agora eu posso estar aqui adorando ao Senhor. Não. Que o papai e a mamãe tenham paciência, ensinem no culto doméstico, para que esse seu filho possa estar no domingo adorando. Até porque a criança é da aliança, né? Sim. Como é que eu vou excluir a criança da aliança? Meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, o Tito e o Noah. Eles não são especiais, extraordinários, sabe? Não são inteligentes, fora da curva, superdotados. Não são. O mais novo é até bem agitadinho, certo? Mas assim, tendo paciência no culto doméstico, a gente vai instruindo. Hoje os meus filhos conseguem ficar no culto. Um tem 7 anos e o outro tem 3 anos. Eles conseguem. Não é, o pastor Amadeu é alguém só fora da porque é o filho do pastor. Esqueça. É graça do Senhor, lógico, mas e a gente executando. Diariamente, constante. Até nesse livro aqui, desculpa te interromper, inclusive, né, quando a gente está estudando na UPH, que é esse livro Pastores da Família, só que antes de estudar esse livro na UPH, né, a gente estudou, antes quando eu estava noivo, ainda estava preparando para o casório, aí a gente convidou junto com outros irmãos o pastor Amadeu para estar conosco para estudar esse livro. E ele fala justamente do culto doméstico nesse livro. E depois que ele inclusive fala para usar o catecismo, né? Como é que eu posso instruir? Uso o catecismo. Inclusive, a partir dele, a gente, lá no nosso culto doméstico, lá em casa, a gente usa o catecismo. Canta um louvor, né? Segunda-feira é o dia do culto doméstico. Então, eu chego do trabalho, não vou para academia, vou direto para casa. Aí eu já tá me esperando. Pega o violão, passa a música ali, a gente canta um louvor, estuda uma pergunta do catecismo, depois a gente vai para o momento de oração e intercessão.
30, 40 minutos no máximo, ali quando estica uns 2, 3 louvor, um momento de intercessão. E ele fala no livro que eu acho muito interessante, que é: você vai lá, pergunta e resposta. Não tem para onde você correr. Você não vai inventar. Tá lá, pergunta simples. Você vai falar sobre o sumário do que a gente crê e vai estar lá de forma simples. Quando eu falo assim, Fábio, é de 15 a 20 minutos, mas tem dia que a família começa a pedir mais. Quando você vai ver, já está uma hora ali. Sim. E a família querendo mais. Isso é bênção. Sim, tá? Com certeza. Essa é a primeira coisa que ajuda o homem na liderança, né, espiritual, é o culto doméstico. Sim. E o segundo, Fábio, que a maioria das famílias da envelheceu, que é sentar à mesa. Caramba, verdade. Almoçar juntos. Sim. Tomar um lanche juntos. Jantar separar juntos. aquele momento, né, aqui é o momento de almoçar, ou esse é o momento de jantar, de compartilhar. Contudo, entretanto, porém, eu sei que muitos pais saem de manhã cedo do trabalho para trabalhar, voltam tarde, não tem como almoçar. Sim. Mas o domingo tem. Sim. Vem para o culto, a EBD, na hora do almoço, tá lá a família reunida. E o assunto ali não deve ser falar mal do pastor, falar mal do presbítero, falar mal de algum irmão, rapaz, você viu a roupa que a irmã dava. Não. Aquele momento é: filho, como é que foi a EBD hoje? Meu amor, você viu aquela passagem quando ele falou? Eu tinha passado várias vezes por aquele texto e eu não tinha entendido. Mas aí, rapaz, aquele presbítero trouxe um estudo que o assunto do almoço é esse. Sim. São palavras que edificam. Com certeza. Para que as crianças, né, possam amar a igreja. Com certeza. Tu fala disso daí, desse momento, eu lembro, a Ilza, ela fez intercâmbio, sabe? Minha esposa, ela passou 2 meses, ou foi 3 meses no Alabama. Aí lá, ela frequentou a igreja batista lá do Alabama, que eles tinham justamente essa cultura. Domingo é o dia do Senhor. Então, eles quinzenalmente, se eu não me engano, eles iam, cada um levava o seu prato, eles iam para uma casa de um irmão, levavam o seu prato, almoçavam e compartilhavam aquilo que foi pregado. E o diácono, geralmente, ele conduzia: ei, você quer que foi pregado hoje? E esse ponto aqui, o que é que vocês acham? É justamente isso. O trazer o dia do Senhor para o dia do Senhor, né? Para compartilhar e louvar a Deus. E sem criticar. Sim. Sem criticar. Porque se eu for uma pessoa crítica da igreja, meus filhos serão piores que eu. Você está ensinando a ele a ser crítico. Sim. E tu falou sobre... Você falou em as pessoas se juntarem, né? Lá no seminário. Sim. Eu me formei no seminário de Teresina, seminário presbiteriano. A gente fazia lá o junta-panela. Junta-panela. O que era? O que você ia comer em casa, você levava lá para um momento lá com todo mundo, e cada um levava. Sim. E ali eu comia o prato do outro. Rapaz, tinha uma irmã lá que fazia um feijão tropeiro. Caramba. Eu sempre ia lá na panela dela. Eu sempre ia no feijão tropeiro. Mas era um momento bom. Sim. De comunhão. De compartilhar da palavra. E esses momentos são... A gente vai falar sobre a diversidade dos 11 e unidade da igreja, né? Aqui no próximo bloco. Mas antes disso, esses momentos são momentos ímpares, né? Que é um momento que o irmão compartilha de dores. É um momento que eu consigo interceder pelo irmão. Momento de compartilhar de bênção, né? São momentos que fortalecem e traz um ânimo para a igreja, né? Você me lembrou uma coisa. Eu não tinha pensado nisso, mas você me fez lembrar. Papai, mamãe, né? Mais direcionado aqui aos pais, mas mais para as mamães também. Que as amizades de vocês sejam com pessoas crentes. Sim. Porque se você está num ambiente com uma pessoa descrente, os filhos daquelas pessoas, vão estar em contato com os seus. Sim. Eu não estou falando que filho de crente é santo, não. Não estou falando disso. Meus filhos não são santos, são pecadores. Mas é diferente. Meus filhos terem contato somente com filhos de crente é diferente. Sim. E papai e mamãe, façam isso.
Não creem, não queiram amizade com ímpios, sabe? Eu não falo, né, que você vou ficar brigado com todos os ímpios, não é nesse sentido. Mas eu falo de compartilhar momentos mesmo. Sim. Ao invés de juntar a panela com alguém, de compartilhar uma refeição com alguém crente, eu vou estar com ímpio. E é diferente. A gente tem alguns amigos que não são crentes. Você não sente você não sente o pertencimento. Quando você está com amigos crentes, compartilhando sempre lá, eu fui enxertado nos amigos da Ilza, sabe? Eles têm amigo que eu admiro, assim, eram mocidade, era UPA, mocidade, casaram, têm filhos e continuam os mesmos amigos. E sempre lá na roda de conversa, sempre volta para a palavra de Deus. Sempre volta para alguma discussão teológica. Que você não consegue fazer isso com um amigo descrente. Não dá. São ambientes diferentes. Você sente pertencimento quando você está com os amigos crentes. Mas a gente vai falar... Que pai, líder, que as suas amizades sejam com crentes, não com descrentes. Porque aí você está lá, seu filho, aí você tem aquela amizade de anos com o descrente. Aí quando seu filho cresce, papai, não quero mais para a igreja não, quero fazer outra coisa. Porque as amizades dele são de ímpios. Sim, ele vai querer fazer o que ele tá vendo. E é incrível como... Eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho duas sobrinhas. Ainda não tenho, justamente. Mas tenho duas sobrinhas que você vê, né, apesar dos pais dedicarem tempo para criar na doutrina e na piedade, essas crianças pegam as coisas assim, colégio. Pega umas coisas assim, onde é que esse menino aprendeu isso daí? A gente passa tempo inculcando mesmo, de inculcar a palavra de Deus e vem com uma coisa que do nada. Né? Mas você que está gostando da conversa, né? Aguarde só um minutinho que já a gente volta e continua esse papo maravilhoso aqui com o Amadeu. Encontro de Homens, estudo do livro Pastores da Família, chamando e preparando homens de todas as idades. E queria continuar, pastor, né? A gente terminou falando de liderança, falando de comunhão, né, dos irmãos no dia do Senhor. Eu queria que o senhor falasse, né, olhando para o texto de 1 Timóteo, né, quando Paulo instrui os homens a orar com as mãos santas. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco o que é que significa essa exortação de Paulo. Ok. Ali, quando Paulo fala, não é a maneira que eu devo orar. Sim. No sentido de a mão é para cima, a mão é para baixo. Uhum. Então, Calvino fala o seguinte: mãos santas